Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre férias, né? Um assunto muito interessante, principalmente para quem pode tirar, não é isso? Porque nós sabemos que não é todo mundo que tem essa alegria de poder tirar férias. Mas enfim, para aqueles que têm o direito e que conseguem tirar as férias, vamos falar hoje sobre alguns pontos que foram modificados com a reforma trabalhista em 2017 e que ainda gera algumas dúvidas em algumas pessoas. Então eu falarei aqui principalmente sobre os pontos que houveram alterações, certo? Vamos lá. Bom, falaremos sobre a previsão legal, as principais alterações e também sobre o regime de tempo parcial e intermitente. Essas modalidades também, obviamente, o trabalhador tem direito a férias e aí falaremos um pouco sobre como que trata, certo? Bom, a previsão legal. As férias, inicialmente, estão previstas na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 17º, que prevê, né, que o trabalhador terá direito a um período de férias anualmente, e também na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é quem regulamenta as normas trabalhistas em âmbito geral, e está prevista os artigos que tratam das férias na CLT, são os artigos 129 a 138. Então trata dos detalhes, né, da regulamentação das férias. Então está prevista na Constituição Federal e também na CLT. Esse é o nosso fundamento jurídico para a concessão de férias. Principais alterações, né? A partir de 2017, com a sanção, né, da lei 13.467, que chamada de reforma trabalhista, as férias sofreram também, assim como outros pontos, algumas modificações. Sabemos que as férias, né, terão direito às férias os trabalhadores que trabalharem durante um período de 12 meses, né, observando a questão de faltas justificadas e injustificadas para poder calcular a quantidade de dias que terá direito a férias. E após esses 12 meses, o qual nós chamamos de período de aquisitivo, então o empregador, quer dizer, a empresa, né, o empregador, ele poderá liberar o funcionário para gozar essas férias. E aí vem a primeira questão, o parcelamento das férias. Hoje, nós podemos parcelar as férias em até 3 vezes, em até 3 momentos. E estes momentos, eles são de no mínimo 5 dias, né? Então eu preciso de períodos de no mínimo 5 dias, não pode haver um período com menos do que 5 dias. E também, pelo menos um desses 3 períodos tem que ter no mínimo 14 dias. Então nós temos, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes, em até 3 períodos, sendo que o período mínimo é de 5 dias e pelo menos um desses 3 períodos deve ter 14 dias. É interessante frisar que não há previsão na lei quanto a quando deverá ser dada essa folga de 14 dias. Algumas pessoas afirmam que os 14 dias deve ser o primeiro período, mas de fato eu não encontrei na legislação nada que determine isso. O que tem na lei é que o empregador, em acordo com o empregado, poderá parcelar em até 3 vezes, sendo que o mínimo 5 dias. Um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias, mas não diz qual dos períodos. Então eu entendo que a questão dos 14 dias pode ser no início, no meio ou no final. O importante é que seja oferecido para o trabalhador. Outro ponto interessante é que no caso do parcelamento das férias, o trabalhador ele deve concordar com a empresa. Então, se por acaso o empregador disser para o empregado que ele irá parcelar suas férias e o empregado não estiver de acordo, ele não é obrigado a aceitar esse parcelamento. Então o parcelamento ele deve ocorrer de comum acordo entre as partes.
As duas partes devem estar concordando com o parcelamento. Outro ponto interessante que foi mantido é que o momento, né, de gozo das férias, quer dizer, quando que eu irei tirar essas férias, esse momento quem determina é o empregador. Então, a partir da aquisição do direito, quer dizer, no momento que o trabalhador ele encerra o seu período aquisitivo, trabalhou os 12 meses, a partir desse momento, o empregador, quer dizer, a empresa, ela tem 12 meses, na prática 11, nós consideramos, para evitar problemas, para liberar o funcionário para as suas férias. Então, o momento das férias, quem determina é o empregador, é a empresa. E com alguns detalhes que devem ser observados, que no caso de menor de 18 anos, essas férias elas deverão, se for solicitado pelo funcionário menor de 18 anos, essas férias deverão coincidir com as férias escolares. Fora isso, o período de férias, quem determina é o empregador, é a empresa. E continua também o aviso, né? O aviso das férias deve ser dado 30 dias antes. Outro ponto importante é que as férias não podem iniciar nos 2 dias que antecedem feriados ou o descanso semanal remunerado do funcionário. Então, assim, vamos imaginar que um funcionário que folga toda segunda-feira, então as férias não podem iniciar no domingo. Vamos imaginar um funcionário que folga todo sábado, as férias não podem iniciar na sexta. Nos 2 dias que antecedem o seu descanso semanal remunerado ou um feriado, as férias não podem iniciar nesses 2 dias que antecedem. Outro ponto interessante que mudou é a questão dos menores de 18 e maiores de 50 anos. Porque antes eles não poderiam ter as férias parceladas, agora podem ter as férias parceladas. Então, os menores de 18 e maiores de 50 anos podem ter as férias parceladas normalmente, como os demais funcionários. A única diferença e o único detalhe que tem que ser observado em relação aos funcionários com menos de 18 anos é a questão de coincidir as férias com as férias escolares. E isso tem que ser uma solicitação do funcionário. Se o funcionário não solicitar, a empresa continua com a sua autonomia para escolher o momento. Se o funcionário solicita, nesse caso tem que ser liberado o funcionário no mesmo momento que as férias escolares. Então essas foram as principais alterações, certo? Vamos falar agora como que fica a questão dos trabalhadores de tempo parcial e intermitente. Bom, de fato, o trabalhador que trabalha a regime de tempo parcial, ele terá o direito de gozar suas férias, assim como os demais. Terá direito a 30 dias também. E, obviamente, se ele trabalhava só 3 horas por dia, ele vai ter as férias normalmente de acordo com essas 3 horas por dia, né? O trabalhador intermitente, ele também tem direito às férias. Mas como que funciona a férias do trabalhador intermitente se eu não sou obrigado a ter esse trabalhador todo mês? A ideia nesse caso é o seguinte, que você, pelo menos durante um mês, após completar um ano de trabalho, de contrato, você deverá ter pelo menos um mês que você não não convoque a pessoa para trabalhar. E um detalhe, tanto o tempo parcial quanto também o intermitente podem também ter as férias parceladas, com um detalhe importante, que é no caso do trabalhador de contrato intermitente, deve ser feito um acordo prévio em relação a esse parcelamento das férias. Fora isso, as demais regras são igual aos demais trabalhadores, e aí é só observar o que a legislação já fala para os demais trabalhadores. Bom, pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês gostem do material, do trabalho, e espero que vocês se inscrevam no meu canal, deixe seus comentários e recomende assuntos de seu interesse para que eu possa tratar aqui com vocês, certo? Um abraço, tchau!